Colossenses capítulo 3, verso de número 11. Aliás, nós leremos do verso de número 9 até o verso de número 11. Colossenses capítulo 3. Todos encontraram? Bem. A versão da Bíblia que eu vou estar usando nessa noite é a Mensagem, a Bíblia A Mensagem, Eugene Peterson. Bíblia que eu recomendo a muitos irmãos aqui, aqueles que querem fazer uma leitura da palavra numa língua mais contemporânea. Então não estranhem a leitura. Não mintam uns aos outros. Vocês faziam assim na velha vida. Vocês já tiraram a roupa suja e rasgada e jogaram no fogo. Agora estão vestidos com roupa nova. Cada item do seu novo modo de vida foi feito sob medida pelo Criador. E cada um traz sua marca. Os velhos costumes já eram. Palavras como judeu e não judeu, religioso e sem religião, ter passado por ritual ou não, bárbaro e estrangeiro, escravo e livre, não significam nada. Agora tudo é definido por Cristo. Tudo está incluído em Cristo. Fala a tua igreja, Senhor. Ilumina teu servo neste momento, Pai. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu sempre fico pensando qual é a melhor forma de começar um sermão. O que cativa ou chama a atenção da igreja para o tema proposto. Então, enquanto pensava nesse texto e pensava na introdução do sermão, me veio à mente algumas historinhas da infância. Eu quero fazer algumas perguntas à igreja aqui. E se você souber responder, por favor, diga bem alto, tá ok? O que é? Que desce sorrindo e sobe chorando? Corinthians não. Palmeiras não. O balde. Aê, meu irmão. O balde. Já ouviu essa da sua avó? Ele ouviu. Desce sorrindo e sobe chorando. Outra. Qual é o nome da aeromoça? 4 em Romanos e 1 em inglês. 4 em Romanos e 1 em inglês. Quase isso. Ivone, qual é o nome? Ivone. Pegadinha óbvia, né? Isso aí. Brincadeira óbvia. Está muito claro a resposta mediante a pergunta. E quando eu olho para esse texto, me parece que é muito claro e é quase uma pegadinha assim, o que é. Me parece que está escrito dessa seguinte maneira: existe um velho mundo e um novo mundo. E dentro deste mundo existem duas humanidades. Uma humanidade nova e uma humanidade velha. Existem muitas coisas que são feitas no velho mundo, no antigo mundo, das quais não existem no novo mundo. E existem muitas coisas que são feitas neste novo mundo, que não são feitas mais no velho mundo. A pergunta, o que é isto? É o novo nascimento do cristão. A nova vida que temos em Cristo, a fé que nós temos em Cristo, e quais são as consequências, o que isto reforma em nós, o que muda em nós estarmos agora em Cristo Jesus, reformados por Cristo Jesus e nesta fé genuína que vem do alto, porque não vem de vós, é dom gratuito de Deus, justificados pela fé, vem do Pai. O que isso promove na minha vida e na sua vida? O que é então evidente nesse antigo mundo? E o que é evidente agora no novo mundo, nesta nova forma de sermos novas criaturas? O que existe então de notório no velho? O texto que nós lemos deixa isso muito claro. Em primeiro lugar, não existem distinções nacionais no texto. Porque o texto é bem claro quando diz: não há mais judeu e nem grego. Não existe distinções nacionais. Aliás, Jesus é homem.
no pleno sentido de sua humanidade. Jesus não é um judeu, Jesus não é um galileu, Jesus não é um grego ou um romano. Em suma, Jesus é homem. Não existem distinções mais neste novo mundo. E é interessante que no velho mundo existem distinções muito claras. Você é judeu, e você é grego, você é romano, você é italiano, então a gente não pode se juntar, a gente não tem a mesma nacionalidade, não temos as mesmas crenças, não somos regidos pelas mesmas leis e constituições. No velho mundo é assim, no velho mundo existem barreiras que separam, existem distinções nacionais, existem etnias, mas agora no novo mundo isso não existe mais. Não há judeu e não há grego, porque Cristo é tudo e em todos. Se a fé que nós temos é ligada em Cristo, logo não temos mais distinções nacionais. E por não haver distinções nacionais, a nova fé que temos em Cristo joga por terra, então, todo o preconceito nacionalista, todo o preconceito que nós carregamos com as nações. Tira de nós, então, aquele ímpeto nacional ou bairrista quando nós olhamos para um argentino, por exemplo, quando olhamos para um carioca, quando olhamos para um gaúcho, quando olhamos para um baiano ou um nordestino. Tira de nós etnias, nacionalidades, bairrismos, porque Cristo torna tudo uma coisa só. Cristo é homem, Cristo é humano, Jesus é humano. A nossa fé nova em Cristo reforma essa nova perspectiva, ou a nossa perspectiva de enxergar o mundo e de enxergar as coisas e as pessoas. Porque ele dá então um novo parâmetro, estabelece agora um novo paradigma. Você perde a sua identidade, da sua nacionalidade, e passa agora a ser um cidadão do céu, um cidadão do reino, um irmão de Cristo Jesus, e nele reside toda a humanidade. Não existe distinções nacionais no novo homem, mas no velho homem ainda existe essas distinções. Por isso que fica difícil para a gente entender quanto preconceito, quantas guerras que existem, quantas coisas que acontecem neste mundo. E quando nós olhamos para a vida do cristão, isso não pode acontecer, isso não acontece. Graças a Deus que aqui na igreja de Camilópolis, isso não existe. Só existe lá para o meu lado, lá na igreja de Filadélfia. Aqui os irmãos não têm xenofobia, não tem coisas assim. Não existe distinções nacionais. Outra coisa que existe no velho mundo, distinções cerimoniais. O texto, ele deixa isso muito claro, quando ele vai falar exatamente que existe circunciso e incircunciso. Cerimônias que são feitas. No antigo mundo, as cerimônias ou os ritualismos passam a ter fim em si mesmo. Se você é circunciso, se você foi batizado, se você passou por este ou aquele ritual, você é. Se você não passou, você não é. Se você fez aquilo, você está no meu time. Se você não fez, você não está no meu time. Circuncisão e incircuncisão, isso ficava muito claro. Seu incircunciso, os da circuncisão e os da incircuncisão, aqueles que passaram por cerimoniais, que tinham como cerimônia aquilo que regia a sua vida, a sua fé, a sua vida, estava posta exatamente em cerimoniais. No antigo mundo era assim, no velho mundo é assim, mas agora no novo mundo, a nova fé que temos agora em Cristo joga fora todo ritualismo, porque Cristo é suficiente. Eu não preciso ser circuncidado ou incircuncidado. Eu não preciso fazer ou ter determinados rituais, porque Cristo supre todas as coisas. A maior cerimônia, o maior ritual já aconteceu lá na cruz, e Ele fez isso por mim e por você. Logo já não é o meu batismo, ou participar da ceia, ou casar muito menos. Aliás, o casamento nos leva a passar por provas. Se fosse o casamento, seria um bom balizador de salvação, mas não é o casamento.
Porque certamente teriam muitas pessoas no inferno hoje em dia. Aliás, pela estatística, mais de 50% dos casais que se casam acabam se divorciando. Não é o casamento como um sacramento que nos leva então para perto de Deus. Não existem cerimônias mais. Não há circuncisão, não é andar dar 7 voltas em torno de algum templo ou de alguma cidade. Cristo, ele quebra também esse paradigma dos ritualismos, porque o seu ritual, ele é sobre todos. A cruz de Cristo abrange e abarca, então, qualquer tipo de noção ou de pensamento ritualista. O grande ritual foi feito lá na cruz, e na cruz fomos inseridos, e nela nós fomos salvos. Não existe mais circuncisão, não existe mais o incircunciso, todos estamos ligados na cruz de Cristo. Um terceiro, que é muito notório no velho mundo, é que existem distinções sociais. Não pode haver escravo e nem livre. No antigo mundo, isso é muito claro. Existe a escravidão e existe aqueles que são livres da escravidão. No antigo mundo existem distinções sociais. Você é aquilo que você tem. Algumas religiões deixam isso de forma muito clara, muito evidente, como por exemplo o gnosticismo, como por exemplo também o hinduísmo, que estabelece a ordem religiosa ou espiritual de acordo com a casta social que você está inserido. Cristo derruba isso. Em Cristo não existe mais distinção social, não existe escravo, não existe livre. Cristo é tudo e em todos. Cristo estabelece então uma nova ordem de fé que reforma não só a nossa vida, mas reforma então toda a sociedade, toda a estrutura humana. Porque em Cristo nós temos agora uma nova ordem, sem distinções sociais, cerimoniais, nacionais, porque as distinções sociais elas são transitórias. Elas são superficiais, elas são sem valor e elas não são encontradas dentro das normas ou principalmente dentro de uma vida espiritual. Nós não encontramos dentro de uma vida espiritual, daquilo que se espera do reino espiritual, essa distinção social, classista que existem nas sociedades. É interessante quando a gente para pensar que existe esse reino e que um dia nós saímos dele. Que existe esse reino que tinha essas distinções religiosas, que tentavam de alguma forma nos remeter a Cristo, nos remeter à salvação. Mas agora o apóstolo Paulo está dizendo que não há judeu, que não há grego, que não há circuncisão ou incircunciso, que já não existe mais escravo ou livre ou cita, porque Cristo é tudo em todos. Cristo agora abarca a todos. A fé que temos em Cristo reforma a nossa vida e a nossa visão de mundo. E o que está evidente agora no novo mundo? No novo tempo, no tempo em que nós estamos inseridos em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, que Cristo é toda a cultura. Cristo opera tudo em todos. Cristo é a nossa cultura, Cristo é a sua cultura. E é interessante quando se pensa em cultura no Antigo Testamento, porque a cultura prevalente era exatamente a cultura grega. E Jesus, quando vem, ele quebra todo esse paradigma de cultura grego. O pensamento de Jesus é superior, é sobre todas as coisas. É sobre todo o pensamento cultural. Jesus, ele coloca ou estabelece novos paradigmas para o pensamento da humanidade. Jesus, ele se torna então o grande catalisador dos grandes pensadores de toda a história e de toda a humanidade. Jesus, então, ele estabelece agora uma nova cultura, uma nova forma de ver o mundo, não mais a grega.
Jesus, Ele de fato estabelece para mim e para você um novo padrão de fé e de enxergar a vida e de conduta também. E é interessante quando a gente pensa que Jesus é toda a nossa cultura, porque é a cultura do cristão, a cultura daquele que aceitou a Cristo, daquele que tem a fé em Cristo, não pode ser outra, a não ser o produto que vem de Cristo. A não ser aquilo que é estabelecido na raiz da nossa fé. Cristo Jesus, Ele produz em mim e em você uma nova cultura que é superior à cultura religiosa, que é superior à cultura grega e intelectual, que é superior a todas as coisas. Jesus estabelece uma nova cultura para mim e para você. E é isto que é colocado no novo mundo. É interessante que Paulo começa dizendo: não mintais uns aos outros. Vocês faziam isso na velha vida, agora o parâmetro é Cristo. O parâmetro é a verdade. O parâmetro é exatamente aquilo que Ele nos orienta a fazer e a ser verdadeiros. Não mentir mais, não viver a velha vida. Cristo é toda a cultura, é aquilo que podemos fazer. E às vezes nós temos alguns preconceitos com aquilo que Ele delegou ou deu a todos os nossos irmãos. Dons, talentos naturais, tudo provém de Deus, tudo é para Deus e tudo glorifica a Cristo Jesus. A habilidade de um ser humano, o dom e o talento que um ser humano carrega, aquilo que ele tem, glorifica ao Senhor. Céus e terra manifestam a glória do seu poder. E é interessante quando a gente começa a pensar que Cristo é toda a nossa cultura, é tudo aquilo que fazemos, pensamos e reconhecemos nessa vida. Isso produz em nós alegria e um senso de responsabilidade. Eu sou o representante de Cristo na terra. Ele é expresso a outros a partir da minha vida e da sua vida. Outra coisa, Cristo, neste novo mundo, Ele se torna toda a revelação. A reforma que a fé em Cristo faz é exatamente reconhecer que Ele é pleno, eu não preciso de mais nada. Cristo é toda a revelação, tudo que eu precisava, tudo que você precisava, Cristo expressou, Cristo manifestou. A graça é suficiente em Cristo, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de pastores, de gurus espirituais. Eu não preciso de mais nenhum ritual. Cristo, Ele expressou toda a sua revelação, toda a sua graça, reside em Cristo Jesus. E quando então eu tenho a fé plena em Cristo, eu já não sou mais dependente de amuletos religiosos, eu não sou mais dependente de mim mesmo ou escravo da minha boa conduta, porque Cristo é o ápice da revelação. Não existe bondade em mim a ser revelada que possa conquistar o céu. Não existe bondade na igreja a ser revelada que possa nos dar o céu. Não existe bondade revelada na sua esposa, no seu amigo, no seu irmão que possa te dar o céu. Cristo é toda a revelação que temos. Reside em Cristo toda a glória e toda a salvação. Não há igreja, não é o protestantismo, não é o catolicismo, não são religiões em nome de Deus. É exatamente Cristo, o ápice e a revelação central do Evangelho. E tudo que parte ou está para além disso, tudo que não está em Cristo, não faz parte da sua revelação. Cristo é tudo. A nova fé que temos em Cristo causa essa reforma em nós e não dependermos de nós mesmos. E não dependermos dos nossos méritos, da nossa bondade. Não são as suas boas obras que te salvam, é Cristo que te salva. Existe uma revelação plena agora em Cristo Jesus. Nós não podemos mais nos tornar reféns de mercenários da fé. Não podemos mais nos tornar reféns de nós mesmos ou da nossa bondade, do nosso intelecto, da nossa espiritualidade, simplesmente por si mesma. Cristo é o ápice da revelação de Deus. E a fé genuína provoca uma reforma em mim. E eu abdicar de tudo aquilo que está fora de Cristo.
Tudo aquilo que é de Cristo, tudo aquilo que está em Cristo, tudo aquilo que me leva a Cristo, isso eu devo abraçar, porque Ele é a revelação. Tudo que está para além de Cristo, tudo que foge o centro que é Cristo, eu devo me afastar. Eu acreditar que Cristo é suficiente é tudo o que eu preciso. Eu acreditar que a vitória já foi dada e concedida e que minha vida é para além desta, é tudo o que eu preciso. E essa é uma reforma que acontece aqui dentro. Pessoas que normalmente são carentes do produto da sua fé, naquilo que tentam conquistar, tentam fazer, vira e mexe e elas perdem a sua fé, exatamente por se frustrarem, por não alcançarem. Ontem à noite nós conversávamos numa festa com uma irmã, e essa irmã passou por muitos problemas, por muitas dificuldades, perdeu a filha recentemente, vítima de um câncer. A outra filha tentou se matar por depressão. O outro filho acidentado de moto, perdido 3 dias na mata, porque sua moto o projetou para fora da estrada e ele ficou caído, inconsciente, ferido, e foi encontrado lá depois de 3 dias. Quase morreu. Então essa irmã, que veio de uma determinada comunidade, ela cortou o cabelo. E as suas irmãs, ex-irmãs e irmãs de sangue também disseram a ela o seguinte: essa tragédia toda está acontecendo na sua vida, porque você cortou o seu cabelo. Você está assustado por isso? Se assuste por aquilo que você vai ouvir agora. E você acreditou nisso? Sim, eu acredito nisso. Se a tua fé não é central em Cristo, se ele não é suficiente para projetar todo o seu sofrimento lá na cruz, porque Ele está na cruz quando você sofre, porque Ele foi para a cruz exatamente pelos nossos pecados, porque nós sofremos pelo pecado, por tudo aquilo que Ele trouxe a nós, por isso Ele foi para a cruz. É lá que Ele está quando nós sofremos. Se Ele não é suficiente, se a tua fé não é suficiente para crer que Jesus pagou o preço e Ele vai nos tirar um dia desse sofrimento, então, querido, não é o cabelo que vai te trazer paz, não é a sua roupa, não é se você usa saia ou calça, vestido ou não, se você usa barba ou não, se você tem cabelo ou não. Cristo é suficiente, Ele é toda a revelação. Não precisamos mais, deixar os nossos cabelos compridos, as mulheres. Os homens não precisam. Enfim, eu não sei o que os homens fazem. Porque Cristo é tudo. Ele supriu tudo. Se nós tivermos fé em Cristo, acontece uma grande reforma na nossa mente. Nós nos libertamos da religiosidade, daquilo que ela produz. Uma coisa esquizofrênica, um espiritualismo sem fundamento algum. Cristo é tudo que temos, e a minha fé está em Cristo Jesus. E por estar em Cristo Jesus, ainda que eu morra, ainda que eu venha sofrer, ainda que eu passe por todas as provas, por todas as lutas, eu sei que eu sou vitorioso e vencedor, porque um dia eu estarei com Ele, eu sou salvo. Cristo, então, é toda a revelação que temos. Cristo também neste novo mundo é toda a nossa tradição natural. Tradição natural por quê? Porque Deus fez o homem. Deus fez o homem. Deus, Ele não fez, também fez, mas Ele não te fez um anjo, Ele não te fez um espírito. Ele não te fez um ser, entre aspas, espiritual somente. Ele te fez homem. Em Cristo, toda a revelação ou tradição natural é restabelecida. Exatamente a santidade
não é um homem se tornando santo. A santidade é revelada no santo se tornando homem. Deus em Cristo se faz homem. E diz a mim e a você que nós podemos vencer o mundo como ele venceu. Você não vence o mundo com trejeitos espirituais. Você não vence o mundo com remenências e balachúrias. Desculpe os irmãos que falam em línguas, porque eu também falo em línguas. Mas não é isso que te dá vitória. Não é isso que te faz santo. Não é isso que te faz uma pessoa melhor. O que te faz alguém melhor é exatamente a tradição natural ser restabelecida em você, a humanidade de Cristo em você. Uma pessoa alegre, feliz, longânima, temperada ou temperante, uma pessoa cheia de paz, uma pessoa reconciliada com Deus e com o próximo. Porque estes são os frutos, ou o fruto do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. É isso que ele promove. A fé em Cristo reforma toda a nossa esquizofrenia espiritual também. Não é cantar e levantar a mão. Não é levantar os pés quando você ora. Já viu presbítero e pastor quando ora? Se você viu, você ficou com o olho aberto, está em pecado. Mas presbítero e pastor quando ora faz assim, ó. Ô Senhor, tal. Eu observava isso um dia, eu vou fazer, hoje eu faço, sem querer, inconsciente. Parece que a gente vai chegar mais perto de Deus, né? Mas no meu tamanho, isso é impossível. Mas enfim, Cristo restabelece toda a nossa tradição natural. Você se torna ser humano pleno, racional. Em Cristo eu posso olhar para o outro com o olhar dele. Cristo se torna a minha lente, se torna a minha lupa. Cristo se torna o meu tímpano, eu vou ouvir com os ouvidos de Cristo. Eu vou entender e amar com o coração de Cristo. Ele restabelece essa tradição natural, esta ordem de Deus ter feito o homem e a mulher. E isto era muito bom. Homem e mulher. De uma forma original e plena. Cristo restabelece isso nas nossas vidas. Nos dá uma espiritualidade centrada na sua palavra. Cristo faz isso, este novo mundo, esta nova conduta. Cristo é toda também a nossa liberdade. Em Cristo somos livres. A Bíblia cita neste trecho que nele não há cita ou livre. Eram povos exatamente que viviam como nômades e que se declaravam livres de qualquer nacionalidade. Porém, a liberdade que eles tinham era uma liberdade restrita, porque eles estavam exatamente num território geográfico dominado por algum país, algum governante, algum imperador, algum rei. Logo, eles estavam sujeitos às leis daquele lugar. Então eles não eram livres, embora se denominavam livres. Nos dias de hoje, nós temos os ciganos, que não se dizem de alguma nação. São livres, são ciganos, nômades, andam pelo mundo, estão no mundo, mas são sujeitos às leis da nação que eles se encontram. Agora, aquele que é livre ou liberto em Cristo Jesus, ele já não está mais sujeito a esta ordem, a este mundo. Ele está ligado agora a Deus. Ele recebe uma nova liberdade. Liberdade por quê? Porque ele é livre para fazer aquilo que ele quer? Não. Porque ele agora tem uma espiritualidade, ou um novo espírito, uma natureza divina em si. A liberdade do cristão reside exatamente em você ter a liberdade de escolha. Não estar mais condenado, preso ao mundo.
Agora você tem o Espírito de Deus em você, o Espírito Santo do Senhor em você. Você é livre para decidir, para escolher viver no ritualismo, viver na religiosidade ou viver agora em Cristo Jesus. É livre para optar, para viver uma vida centrada em Cristo Jesus. Cristo é toda a nossa liberdade. Em Cristo eu sou livre. Sou livre para viver a vida que Ele tem para me dar. Cristo me dá liberdade. Agostinho de Hipona disse isso. Se Cristo não for valorizado acima de tudo na sua vida, Ele não será plenamente valorizado. Parece lógico, mas não é para muitos de nós. Nós não damos o devido valor à centralidade do Evangelho em Cristo Jesus. Normalmente nós carregamos Cristo somado a mais algumas coisas. E a equação da resolução da nossa vida se torna Cristo mais indulgências, Cristo mais rituais, Cristo mais isto, mais aquilo, é igual a salvação, Cristo mais... Então a nossa equação, ela sempre depende de mais um fator. E Cristo é pleno quando Cristo é igual a salvação. Somente isso, e salvação é igual a Cristo, vida plena é igual a Cristo, Cristo é igual a vida plena. Não existe mais nada a ser somado ou a ser subtraído em Cristo para que eu tenha então essa plenitude de vida. A minha fé tem que ser central em Cristo e Ele é suficiente para todas as coisas. A fé, ela reforma a nossa forma de enxergar as coisas e de ver todas as coisas. Se você tem uma fé em Cristo Jesus, você já não pode carregar mais os seus preconceitos fazendo a aplicação da palavra. Se você tem fé em Cristo Jesus, você não pode mais olhar para os seus irmãos latinos, ou para os seus irmãos africanos, ou para os seus irmãos norte-americanos, de outra forma a não ser como seres humanos. No mundo onde trincheiras são levantadas, onde muros estão sendo erguidos, onde pessoas estão sendo barradas para terem liberdade, para fugir da fome, para fugir da opressão. No mundo onde nós vemos pessoas derrubando outras, pessoas que já não estão numa situação favorável, ainda sendo prejudicada por terceiros. Não pode haver espaço para isso na Igreja de Cristo. No mundo homofóbico, no mundo onde pessoas são maltratadas, isso já não pode mais haver em Cristo Jesus. Ele olha para cada um de nós com o mesmo amor. Todos são seres humanos. Em Cristo Jesus não há espaço para legalismos. Em Cristo Jesus não há espaço para fundamentalismos. Em Cristo Jesus nós somos novas criaturas e temos um novo padrão, uma nova ordem de fé, um novo paradigma que reside em Cristo. Esses dias, numa conversa, estávamos falando sobre algumas religiões. Determinado irmão falou: só acredito que essa palavra é de Cristo, o dia que fulano de tal, ciclano, deixar, abandonar todos os seus santos e confessar Cristo Jesus. Porque a igreja cristã, a igreja sim, é a igreja mais ou menos certa. Praticamente isso. Então eu disse a ele: olha, não é a igreja protestante o gabarito da salvação. Não é a igreja evangélica o gabarito para o cristão. E nem a igreja católica ou religião A ou B o gabarito para a salvação. O que nos confere, o que confere o fruto, aquilo que é o gabarito da minha fé é Cristo. E não pode ser outra coisa. É Cristo e somente Ele. Cristo me dá essa liberdade para viver, para pensar. Quando eu olho para Cristo, então, quando eu centro a minha vida em Cristo, quando eu coloco a ponta seca do compasso da vida em Cristo,
E a partir dele eu faço a circunferência da vida. Quando eu penso assim, então eu estou seguro. A minha fé se torna reformada, porque é a partir de Cristo, é a partir da base, deste grande fundamento. Quando eu olho para Cristo Jesus e vejo nele, então, a solução da minha vida, queridos, eu fico feliz, eu fico confiante, eu me encho de fé. Um certo escultor alemão fora convidado para fazer uma grande escultura, o rosto de Cristo. Isto está no museu na Alemanha. E ele passou 8 anos esculpindo o rosto de Cristo. 8 anos. E ele lia as Escrituras, as histórias, para tentar pegar o máximo, os sentimentos que Jesus viveu. A sua dor, a sua fome, as suas alegrias, os seus momentos de prazer com os discípulos. Ele tentou traduzir isso na escultura, e ele passou 8 anos esculpindo, estudando, e lendo, e relendo, e olhando, ou tentando imaginar o rosto de Cristo. Depois de 8 anos, a escultura foi apresentada e posta no museu na Alemanha. Tempos mais tarde, ele foi convidado para fazer a escultura do rosto de Vênus, uma deusa grega. E ele respondeu da seguinte forma, da seguinte maneira: eu passei 8 anos olhando para o rosto de Cristo, pensando o rosto de Cristo, imaginando o rosto de Cristo. E ninguém que passa 8 anos da sua vida olhando para Cristo pode olhar agora para um rosto de um outro Deus. E qual a lição que, pelo menos, eu tiro disso? Ninguém que um dia se deparou com Cristo Jesus, ninguém que um dia foi tocado por Cristo Jesus, que recebeu essa graça de Cristo Jesus, pode olhar para um outro Deus, pode ter um outro Deus, mesmo que esse outro Deus seja Ele mesmo, porque Cristo é tudo. A fé que reforma a nossa vida, ela é central em Cristo Jesus. E não pode ser de outra forma. Não pode ser de outro jeito. Porque se assim for, a nossa reforma está comprometida. Nós não terminaremos nunca. Porque Cristo disse, tudo está consumado. Eu posso acreditar e crer que nesta igreja existem pessoas que colocaram a sua fé em Cristo. Mas talvez existam aqui pessoas que não entregaram o seu coração e a sua vida e a sua fé a Cristo Jesus. Eu quero dar a você a oportunidade de recebê-lo como Salvador da sua vida. Feche os seus olhos.